Bom dia, meus irmãos. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando aí no seu coração nesta manhã, início de semana. Louvado seja Deus. Aleluia. Que bom que o Senhor nos permitiu mais um dia. Que bom que o Senhor nos permitiu mais esta grande oportunidade. Que o Senhor possa mais uma vez se revelar a nós e que possamos avançar aqui no nosso propósito de estudar esse livro de Gálatas. E estamos já no finalzinho, entramos hoje no capítulo 6, último capítulo. Temos aqui grandes revelações. Paulo, mais uma vez, inspirado por Deus, e ele traz instruções poderosas sobre a vida no Espírito, e nós vamos então desfrutar disso aqui hoje, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Amém? Então, olha, estamos no último capítulo. Bom dia para você, bom dia a todos que estão e vão assistir agora ao vivo, e você que está assistindo em outro horário, que a mesma graça seja liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para Gálatas capítulo 6, verso 1 ao 5. Paulo, ele termina o capítulo 5 falando um pouco sobre uma postura que uma pessoa no Espírito deve viver. Ele vai dizer no verso 25, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo trata aqui, no finalzinho do capítulo 5, ele já dá uma sugestão que ele, então, trataria, no capítulo 6, a evidência de alguém cheio do Espírito, ou alguém que anda no Espírito. Depois de Paulo, ele descreveu o conflito entre a carne e o Espírito, e o caminho da vitória por meio da crucificação da carne. Agora Paulo quer mostrar para nós os resultados práticos da vida no Espírito. E a primeira grande evidência da vida no Espírito é um relacionamento prático e amoroso com os irmãos. Então ele começa a tratar isso no capítulo 6. Ele vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então Paulo começa a tratar aqui agora como nós devemos ajudar alguém que, como nós, peca. Como devemos ajudar alguém que for surpreendido em algum pecado. Por que Paulo trata isso aqui, gente? Ele trata isso aqui porque os legalistas, os judaizantes, eles não tinham nenhuma disposição em ajudar aquele que era achado em alguma falta. Essa é uma característica do legalista. O legalista, ele, por se achar perfeito, ou na sua justiça própria, se achar que tem condições e que está bem diante de Deus e que faz por onde estar bem diante de Deus, quando o outro peca, a postura do legalista é apontar o dedo. A postura do legalista é condenar o outro. Mais ou menos assim: uma vez que eu faço por onde não ser condenado, por que você não faz também? Então, quando o outro peca, quando o outro cai no erro, o legalista já se levanta para condenar
Os legalistas, eles são duros com as outras pessoas. Eu já falei isso algumas vezes na igreja. O legalista, ele é duro com os outros, mas com ele é sempre misericordioso. Com os outros, ele está sempre pronto a condenar. Isso não pode, a igreja não pode aceitar isso, a igreja não pode, nós não podemos concordar com isso, e tem que matar, tem que condenar, tem que tirar do cargo, tem que de alguma maneira corrigir isso. O legalista é assim, ele é duro com o outro, ele é muito duro com o outro. Ele está sempre disposto a condenar o outro. Né? Então, Paulo está tratando isso aqui, por quê? Porque esses legalistas estavam no contexto da igreja de Gálatas. Então, Paulo começa dizendo, olha, se alguém, né, for achado em pecado, olha, vocês não podem tratar essas pessoas como os legalistas tratam, que é condenando o tempo todo. Se alguém for achado em pecado, olha o que Paulo diz. Vocês que são espirituais, tá vendo? Vocês que são espirituais, não legalistas, vocês que são espirituais, trate essa pessoa com brandura. A minha tradução diz assim, vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Então, se alguém for achado em falta, essa pessoa deve ser exortado, corrigido. Falava que um dia, eu estava batendo um papo aqui com alguns líderes aqui em casa, e eu falava com eles o seguinte, né? Se alguém for achado em falta, o que a gente tem que fazer? É chamar essa pessoa para perto e amá-la. E nessa expressão de amor, tratar esse pecado com ela, mas não condená-la em tempo nenhum. Nós devemos, né, debaixo da graça de Deus, expressar, né, para o outro, né, a mesma medida de amor que nós recebemos por Deus. Deus nunca, pela manhã, vai chegar para você e vai dizer aqui, olha, você está condenado, você falhou de novo, você pecou, não tem jeito para você, eu não estou dando conta de você, aqui você está fora. Não, todas as manhãs, Deus renova sobre nós a sua misericórdia. Isto é, Deus nos dá a oportunidade novamente do reparo, do conserto, de experienciar do seu amor, do seu favor. Né? Isso não significa dizer que nós temos que aceitar o pecado. Né? Isso não é isso. É interessante a gente pensar que Jesus, quando lidava com o pecador, a grande verdade é que Jesus nunca condenou o pecado do pecador. Né? E nunca condenou o pecador, melhor dizendo. Mas ele também nunca aprovou o pecado. A questão que Paulo está tratando é não condene, mas não é aceitar o pecado. Porque Paulo está falando o seguinte, vocês que são espirituais, vocês devem restaurar com mansidão. Então, sem condenar, restaurar. Sem condenar, instruir. Sem condenar, né, dar à pessoa a oportunidade da mudança. Sem condenar, mostrar para aquela pessoa que ela, de fato, falhou ou está no erro, mas que nós a amamos, que ela é amada, que a nossa expectativa e a expectativa do Espírito Santo é que ela mude de posição, mas que ela é amada. Eu acho muito interessante aquela parte onde o Senhor trabalha, os fariseus, eles trazem aquela mulher apanhada em adultério, não sei se vocês lembram aí, provavelmente lembram, e quando todos chegam prontos, né, para espancar, para bater, para fazer, enfim, né, vamos matar, né, porque o legalista é assim, mata, errou, falhou, mata, condena. Né, e o que Jesus faz? Né, Jesus pergunta, ninguém te condenou? Não. Aí, não, ninguém me condenou, não. Jesus diz para ela, olha, eu também não te condeno. Mas presta atenção, eu também não te condeno. Aqui nós temos um equilíbrio da graça e da correção. Olha para você ver. Eu também não te condeno. Então Jesus traz para ela a certeza de que ela é amada. Que ela tem a oportunidade da correção. E ele diz para ela, vai, olha a disciplina, vai e não peques mais. Então primeiro ele ama, depois com brandura ele diz, olha, mude isso,
né? Muda essa postura. Você é amada, você foi alcançada com misericórdia. Então, mude essa postura. Vai e não peques mais. Então, guarde o seu coração da condenação. Guarde o seu coração de olhar para aquele que foi achado em falta, ou que a sua falta ela é aparente, né? Porque às vezes aquele que a gente olha e fala assim, não, fulano é santo, e às vezes o cara não é nada, né? Mas aquilo que a falta é aparente e todo mundo viu, então cuidado com isso, para você não ser legalista, no sentido de julgar essa pessoa, de condenar essa pessoa. E não é nem condenar com a palavra, mas às vezes é condenar com o coração. Porque quando você condena com o coração, você não consegue ajudar. Quando você condena com o coração, lá dentro do seu interior, quando você condena o outro, a sua intenção é julgá-lo para fora. É exercer a disciplina sem amor. Então, nós temos aprendido isso. A amar, a insistir no amor e a liberar o coração de toda e qualquer condenação. Então, eu não condeno você, eu te amo. Agora, olha aqui isso aqui, vamos pensar nisso aqui, né? Porque você é tão amado, por que continuar praticando isso? Né? Por que continuar tendo esse estilo de vida? É assim. Então, olha, eu não te condeno, Jesus fala com a mulher. E ele então exerce a disciplina. Mas faz o seguinte, vai e não peques mais. Então Paulo está dizendo o seguinte, que nós espirituais, você que anda no Espírito, você deve sim corrigir aquele que está em falta, mas corrigir com mansidão. Aquele que é guiado no Espírito, ele corrige para restaurar, ele não corrige para condenar. Aquele que é guiado no Espírito, ele corrige para restaurar. Ele corrige para mostrar para a pessoa que ela é amada. Não corrige para condená-la. E é assim que o Senhor quer me usar e quer usar você. Por que o espiritual ele age dessa forma? Porque ele sabe que ele também pode estar inserido no mesmo contexto. Ele também pode errar. Ou ele também está, né, debaixo de condenação, se não fosse por causa da graça de Deus. Então, uma vez que você entende que você está debaixo da mesma condenação e só se encontra em condição de exortar o outro por causa da graça, então você faz isso, não é porque você é melhor do que o outro, você faz isso porque também você é amado. E a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia do Senhor também te alcançou. Ninguém está imune a quedas. E sabendo disso, nós vamos ajudar a outra pessoa a sair daquele estado de pecado. Né? Então, primeiro é isso. Paulo diz, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Nos versos 2, Paulo vai dizer, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui Paulo arrebenta, aqui Paulo acaba com os legalistas, né? Ele está dizendo aqui, se você é espiritual, você vai restaurar o pecador com mansidão, né? E no verso 2 ele está dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, todos nós temos as nossas cargas, né? Mas Deus quer que nós possamos compartilhar dessas cargas uns com os outros, né? Legalistas, eles adicionam fardo às pessoas que pecaram, né? Eles trazem ainda mais peso sobre a vida daquele que pecou. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu tenho falado isso insistentemente. Aquela pessoa que peca, que está no pecado e que está buscando, que está na igreja, que está buscando de alguma forma, está na célula, ele até vai na oração, ele até vai na ceia, mas está em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa pessoa já está levando um fardo pesado. Ela está ali tentando, ela está ali buscando. Quem quer viver na vida de pecado deliberadamente não vai estar na igreja. Quem quer viver uma vida de pecado de qualquer maneira, não vai estar diante da presença do Senhor, buscando
ouvindo a palavra, sendo ministrado, não vai estar. Se a pessoa está ali no ambiente da igreja, se a pessoa está no ambiente da célula, se a pessoa está no ambiente da oração, se a pessoa está num discipulado, ela está já carregando um fardo pesado, ela está lutando diariamente contra o pecado. Aí a gente fala, não, mas fulano não quer mudança. Quem te falou que ela não quer? Quem te falou que ela não quer? Não, ela disse o quê? Ele disse o quê? O que ele disse? Será que a pessoa vai chegar para você e vai dizer, nossa, eu carrego um fardo tão pesado, eu não estou dando conta, eu tento, mas quando eu me vejo, eu caí no pecado novamente. As pessoas dificilmente vão dizer isso, mas nós conseguimos ver isso quando? Quando olhamos para a pessoa e vemos que ela está ali buscando a presença, está na igreja, está buscando a face do Senhor, está com dificuldade. A Bíblia diz o seguinte, em vez de condenar, Paulo está dizendo, ajude essa pessoa a levar o fardo, abrace, chame para perto, diga, eu estou com você, Deus vai te ajudar, Deus vai te tirar disso, você vai ter vitória. Quantas vezes, irmãos, em nome de Jesus, misericórdia, eu falo essas coisas assim, meu coração, né, até vibra. Eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes nós chamamos uma pessoa, às vezes estava lá com um vício do cigarro, e chamamos aquela pessoa e corrigimos, e dizemos, olha, você vai para o inferno, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a pessoa nunca mais voltou à igreja. E a pessoa estava ali tentando, estava ali indo nos cultos, mas fumando escondido, mas estava buscando a presença, estava tentando, e a gente vai lá e exercia justiça sobre ela e julgava aquela pessoa fora, distanciava aquela pessoa da presença. Meu Pai do céu, nos perdoa, Senhor. Paulo está dizendo, será que a gente não lê isso aqui, meu Deus do céu? Paulo está dizendo, olha, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Certamente Paulo usa a expressão da lei de Cristo aqui, para se opor e se posicionar e posicionar a lei de Cristo acima da lei de Moisés. Na verdade, Paulo queria trazer outra lei, mas Paulo queria mostrar para os legalistas, olha, a lei de Moisés, ela é resumida no mandamento assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Agora, a lei de Cristo é a ame ao próximo como Cristo te amou. Ame ao próximo, ame o irmão como Cristo nos amou. Paulo está querendo dizer isso para eles, para os legalistas. Vocês acham que são bons amando o próximo como vocês mesmos, se é que vocês dão conta? Pois é, a lei de Cristo, se é que existe essa lei, mas Paulo está colocando isso simplesmente para se opor a outra. E Paulo está dizendo, a lei de Cristo é muito superior a isso. João 13,34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o que Cristo traz como oposição à lei de Moisés. Que também vós ameis uns aos outros, João 15:12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A lei de Cristo é tão superior à lei de Moisés, que nem podemos compará-la. Na lei de Moisés, bastava alguém tentar amar o outro como a si mesmo. Na lei de Cristo ame o outro como Cristo te amou, isto é, ame o outro a ponto de dar a vida por ele. Não é condenar, é dar a vida. Então o Espírito, aquele que anda no Espírito, o amor de Deus está derramado aí no seu coração, a ponto de amar o outro como Cristo amou. E Cristo nunca condenou. Quando ele tinha a oportunidade da condenação, ele nunca condenou. Ele dava instrução, claro, mas ele chamava a primeira pessoa para perto, ele amava. Olha, eu te amo. Olha aqui, ele morreu por nós quando nós ainda éramos o quê? Seus inimigos, pecadores. Ele nunca condenou. Isso que é importante, gente. Aquele que vive no Espírito, ele não vai condenar A, B, C ou D. Não, ele não vai condenar. Não vai condenar. Se você ainda vive na prática da condenação, você ainda vive na prática da carne, da lei. Você está ainda na lei. Na lei, você se sente no direito de condenar. Porque uma vez que eu sou perfeito, entre duas aspas, por que fulano também não tenta ser melhor? Então eu vou condená-lo. Na lei é assim. Na vida no Espírito, não. Na vida no Espírito, não. Eu entendo a minha fragilidade e a minha fraqueza. Eu não tenho direito de condenar ninguém. Muito pelo contrário, eu preciso amar o outro como Cristo me amou. Então Paulo está dizendo, ajude o outro a levar a sua carga.
que às vezes a carga do outro é a dificuldade que ele tem, é a prisão que ele tem, é o vício que ele tem, é a tendência homoafetiva que ele tem, enfim, são todas as coisas, não dá pra gente falar aqui. São as obras da carne, tá ali, tá presente, a pessoa tá ali lutando, mas tá ali. E a gente precisa ajudar o outro a carregar as suas cargas. Compartilha da dor, da dificuldade do outro. Né? E nunca em condenar e sempre dizer, não, o Senhor vai te libertar disso. Né? O Senhor vai te libertar. Né? Se você chegar com a pessoa que está ali com o vício no cigarro, em vez de condenar, você fala, o Senhor vai te libertar disso. O Senhor vai te... Vem, dá um abraço aqui. O Senhor vai te libertar desse cigarro. Aleluia. Olha, ele derramou o sangue na cruz do Calvário e ele vai te libertar desse vício. Entendeu? Não é, olha, você está errado. Se você continuar fumando, você vai para o inferno. Não, olha, o Senhor vai te libertar disso. O Senhor vai te libertar. Enfim, é disciplinar com brandura, com mansidão. Então, Paulo está dizendo, primeiro, disciplina. Segundo, ajude o outro a levar a carga. Não é colocar mais peso sobre ele. Essa coisa linda. Nos versos 3 e 4, Paulo vai dizer, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Aqui Paulo fala de uma terceira postura que nós precisamos ter na oportunidade de ajudar ou de disciplinar o outro. E a terceira postura é não pense de si mesmo o que não pense de si além do que convém. É simples. Paulo está dizendo o seguinte, não pense que você é perfeito. Não pense que você é perfeito a ponto de condenar o outro. Não pense assim. Não pense que você é tão bom a ponto de poder apontar o outro. Não pense assim. Paulo está dizendo isso. Ninguém pense de si mesmo algo acima, além, né, além do que já tem. Não pense. Né? O crente legalista, ele não carrega o fardo dos outros e ele o tempo todo condena o outro porque ele tem uma visão de si de superioridade. Né? Então, eu me esforço. Né? É assim que as pessoas pensam. Né? É assim que eu pensava também. Eu me esforço para ser santo. Eu me esforço para ser perfeito. Eu dou duro. Eu dou duro, por que o outro não pode também? Não, Paulo está dizendo, não pense de si além do que convém. Não pense que você é alguma coisa. E por achar que ter uma postura condenatória. Não pense. Né? O grande problema do legalista é que ele está sempre enxergando, né, o pecado do outro, a falta do outro, mas nunca a dele. Então, ele nunca está disposto a ajudar o outro, porque ele sente assim, eu me esforço tanto para estar nessa condição, por que o outro também não pode se esforçar? Né? O legalista ele tem essa coisa da justiça própria. Ele pensa, eu me esforço, eu faço por onde? Né? Eu faço por onde? Eu oro, eu jejum, eu oro 3 vezes ao dia. Lá na igreja eu que mais faço jejum, meu dízimo é o maior, minha oferta é a melhor, eu vivo em santidade, enfim, ele na justiça própria, ele não dá conta de ser misericordioso, porque, tipo assim, eu me esforço tanto, eu me mortifico tanto para estar diante de Deus, por que essa outra pessoa não pode fazer o mesmo? Não, tem que condenar, tem que lançar para lá. Não é assim. Paulo está dizendo, não tenha de si mesmo uma visão além daquilo que você tem. Por quê? Porque se você só é alguma coisa, nós somos alguma coisa por causa da graça, por causa da misericórdia. Aleluia. A postura do legalista ela é tão pesada, né, que ela olha para a pessoa que está ali na falta e no pecado e às vezes sofrendo alguma consequência, e ele ainda consegue dizer, você está assim quanto o seu pecado, você está assim quanto o seu erro, né? Você está assim porque você merece.
Né? O legalista pensa da seguinte maneira: se você tem sido abençoado, é porque Deus tem aprovado você. Meu pai, eu sou abençoado, não é por aprovação, eu sou abençoado porque eu sou amado. Se não fosse por causa do amor, eu já estava condenado. Né? Gente, meu Deus do céu. Paulo está dizendo, então, cada um examina-se. Cada um examine os próprios atos. Cada um examine. Não tenha de si uma visão acima daquilo que você é. Né? Uma pessoa legalista, ela nunca vai levar o fardo do irmão, porque ela acha que ela já está lutando o suficiente para levar o dela. Né? E por último, Paulo vai dizer no verso 5, pois cada um deverá levar a própria carga. Alguém vai dizer que é controverso, ao mesmo tempo que Paulo fala que é para mim ajudar o outro a levar a carga dele. Agora Paulo falando aqui, agora cada um leve a sua própria carga. Não há contradição aqui. Né? Levai as cargas uns dos outros. E o versículo 5, cada um deve levar a sua própria carga. Paulo está dizendo o seguinte, a mesma luta que o irmão tem para se manter na presença, na posição, na postura, é a mesma luta que eu e você temos. Então, eu preciso levar as minhas cargas e, entendendo o peso disso, ajudar também meu irmão a levar as cargas deles. Então, eu preciso entender que eu só estou na presença, eu só aceito por causa da graça. Isso, né, não vem de mim, é dom de Deus. Então, entendendo que se não fosse por causa da graça, eu não poderia estar na presença, então eu preciso também ajudar o meu irmão, ajudar a minha irmã. E, cada dia mais, me autodisciplinar. Não é lei, é se autodisciplinar. Porque a vida no Espírito, se você permitir o Espírito Santo trabalhar em você, você vai ver que a disciplina vai fazer parte da sua vida. Porque o tempo todo o Espírito Santo vai te conduzindo. Né? Aqueles que vivem no Espírito devem andar também pelo Espírito. Né? Então, você vai recebendo a instrução e você vai ter uma vida de disciplina. Então, nessa visão de uma vida de disciplina, respondendo ao estímulo do Espírito Santo, existe assim uma batalha assim, que Paulo vai falar, né, que nós já falamos, a batalha da carne contra o Espírito. Há uma batalha. Então, existe uma carga que eu carrego, que você carrega. Né? Mas, entenda, ajude o seu irmão a carregar a sua carga. E não se esqueça, faça isso entendendo que você também tem as cargas para carregar. Que o Senhor abençoe você. Nós estamos aqui já no verso 5. Paulo manifestando aqui o desejo do seu coração e de mostrar para a igreja dos Gálatas que a vida no Espírito, ela resulta em fazer o bem a todas as pessoas. Deus abençoe. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente para estudar aí dos versos 6 ao verso 10. Possivelmente nós vamos ter ainda mais umas 4 ou 5 lives para tratar, né, desse último capítulo de Gálatas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua semana, que você tenha uma semana abençoada e que você possa praticar o que nós estamos aprendendo aqui. Ame ao próximo, né? Não só como a ti mesmo. A lei, o mandamento de Cristo, ele é superior a isso. Ame o próximo como Cristo te amou. Bom dia, graça e paz.